Beleza, tá gravando, galera. Então, boa noite, Glauciane, Bianca. Então, pessoal, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou Gustavo, advogado da União desde 2017, né? Então, já são 8 anos aí de AGU. E à frente do atleta dos concursos, junto com o Edson, que é engenheiro de produção, a gente está aí desde 2020, 2021. E a gente já teve vários treinamentos, mentorias para variados concursos, inclusive de carreiras jurídicas. E a gente já teve inúmeros alunos, passando de 1.000 alunos. E para esse projeto do Enan, a gente começou no Enan 2, né? A gente começou no ciclo do Enan 2, a gente teve vários alunos, vários aprovados, deu muito certo. E aí, por motivos pessoais, a gente interrompeu um pouco esse projeto e voltou faltando um mês para o Enan 3. A gente voltou com tudo, com força, com o mapeamento das três provas, né? Junto com Enan 1, 2 e Manaus, com três provas. Aí veio muita gente, a gente conseguiu ajudar muita gente a ser aprovado. Hoje no grupo, inclusive, tinham 4 aprovados lá, dando dicas para o pessoal à tarde. Eu achei muito interessante isso, muito valioso. O pessoal fez vídeo lá. Foi muito bacana essa interação aí com os aprovados e a galera mais iniciante. Opa, boa, Carla. Estou só fazendo uma introdução aqui. Então foi muito interessante, galera. Então a gente está nesse objetivo. Agora a gente vai com tudo para o Enan 4. A gente vai pegar o ciclo inteiro. Tá? E um dos objetivos da aula de hoje é exatamente jogar luz aí no caminho de vocês, né? Como que a gente consegue acelerar a preparação, a aprovação de vocês, né? Partindo do princípio que a gente quer passar no Enan 4, mas isso também depende do contexto de cada pessoa, né? Não dá para a gente sonhar também com uma pessoa que está começando agora, sem base nenhuma, que ela já vai passar daqui a 6 meses, né? E para isso mesmo, a gente vai falar das nossas trilhas. Eu vou fazer uma breve apresentação das nossas trilhas, são três, tá? Mas em cada uma dessas trilhas, respeitando o contexto da pessoa e os objetivos dela, a gente consegue acelerar e muito a preparação, tá? Então a gente consegue tornar a preparação do iniciante mais eficiente, né? Já que a pessoa iniciante ela está chegando, ela vem às vezes com o material do cursinho e essa já é uma dor comum, né? Os editais são gigantescos, os materiais dos cursinhos são gigantescos, então a pessoa está ali dispersa, ela estuda muito, ela não sabe ali o que que é realmente importante no concurso, como que os conteúdos são cobrados. Ela está totalmente no escuro tentando tatear ali, né? E os alunos e concurseiros eles perdem às vezes anos tentando entender como funciona esse jogo, né? Porque o cursinho ele não dá um direção. O cursinho, eu digo, o material como um todo. Isso envolve também os livros, né? Eles são neutros, né? Eles tentam dar um conhecimento de tudo, mas eles não dão enfoque, né, fechado no concurso, eles são genéricos, né? O foco deles é dar conhecimento. O nosso foco aqui é ajudar na aprovação, né? Então nós somos estrategistas, né? A gente não está, então, disputando espaço com os cursinhos e materiais, os livros, PDFs, idiomas, não. A gente é um método de otimização da preparação de vocês para acoplar no material que vocês estão usando para ter uma preparação muito mais eficiente, seja lá iniciante, intermediário ou avançado. Então, essa vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai falar para vocês aí, pensando no ciclo do ANA 4, tá? Então, a gente vai fazer essa introdução das trilhas de aprendizagem, depois eu vou contextualizar com a cobrança de constitucional, eu vou mostrar, inclusive, a nossa planilha suprema da aba de constitucional, que ela já está atualizada com a hierarquização, né, de constitucional, já considerando essa prova que teve aí domingo, tá? E depois a gente vai destrinchar outras ferramentas de constitucional e por fim eu vou fazer o link, né, das trilhas de aprendizagem, tá, com o que a gente viu da análise de constitucional. A gente vai abrir a caixa preta, vai mostrar tudo aqui, tanto para os alunos quanto para os não alunos, beleza? De constitucional a gente vai mostrar tudo, beleza? Então a gente quer otimizar a preparação de vocês aí para o Enan 4, tá? E isso, né? Esses prints já estão até desatualizados, mas eu vou mostrar rapidamente para quem não é aluno, né? Pessoas que só reorganizaram os estudos a partir dos nossos direcionamentos, eles tinham os materiais deles, e só reorganizaram, mudaram a ordem, mudaram o enfoque dado no estudo e eles conseguiram ter uma aprovação assim muito célere, né? Depois de entrar no nosso treinamento, e 2, 3 meses depois, eles passaram isso no ANA 2, né? No ANA 3, a gente voltou, como eu disse, um mês antes do ANA 3, e ainda assim a gente ajudou muita gente, né?
A galera usou os nossos mapeamentos na reta final ali para fazer uma revisão otimizada e estratégica e para pegar aqueles pontos chaves que eles tinham que reforçar. Então a gente faltando, mesmo faltando um mês, a gente conseguiu ajudar muita gente. Beleza? É, E aí tem aí vários prints, Não né? Eu tá não vou perder compartilhando ainda, tanto. Gustavo. Opa, beleza. Só mostrar aqui, depois eu já vou para a planilha suprema. Então aí tem os prints aí da Tatiane, do Carlo Bianchini, da Luana. Tem vários prints aqui. Ó, tem até outras coisas. Tem vários prints aqui de pessoas que apenas reorganizaram a forma de estudar, né? Por exemplo, ó, a Tatiana falou ali, ó, eu enfoquei pesado conforme a hierarquia de cobrança e quantidade de horas de estudo em cada tema, então foi uma virada de chave, foi fundamental. Ela até se surpreendeu com a aprovação dela. Como isso, meu Deus? Ela conseguiu ter uma performance muito otimizada, beleza? E também aqui, ó, da Luana, por exemplo, que ela trabalhava, ela só tinha 3 horas de estudo por dia, então ela focou só nos temas quentes. Ela já tinha base, né? Isso é importante falar, ela já tinha base, então ela focou só nos temas quentes e também no nosso direcionamento dos eixos de cobrança. Lei seca, jurisprudência, doutrina, a depender da disciplina e a depender do ponto. Hoje mesmo, um dos nossos alunos que passou, ele falou: Cara, eu ignorei doutrina, por exemplo, eu foquei pesado em lei seca e jurisprudência a partir dos nossos direcionamentos. Mas ele ignorou doutrina, mas assim, ele já tinha base. Doutrina também é cobrada, né? Eu vou mostrar para você no constitucional. Então também não é bem assim, mas dá para ter um estudo muito mais otimizado, se for calibrado. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aí, de alunos que aplicaram a nossa metodologia e conseguiram otimizar muito, né? Sair da faixa dos 40 e poucos pontos para 58. Isso com pouquíssimos meses, né? E a gente teve alunos agora que passaram de 60, tiraram 60, teve aluno que tirou 67, que foi uma performance absurda, 83% de acerto. É absurdo isso, né? É uma quantidade absurda. Foi igual a minha lá na época da GU, né? Eu acertei 163 de 200 questões, foi mais de 80% também. Isso só é possível com um estudo pragmático, que é o que eu vou mostrar hoje aqui para vocês, né? E o Enan, ele tem essa previsibilidade, né? A banca FGV, ela não está inovando, ela não está surpreendendo, tá bom? Eu vou mostrar isso aqui para vocês a partir do mapeamento de constitucional, beleza? Depois vou até querer ouvir vocês, quem fez a prova aí domingo, o que que achou, né, dos nossos alunos, não alunos, tá? Mas esse pragmatismo, ele funciona muito pro Enan, porque a banca FGV e o Enan em si, eles não têm o interesse de surpreender ninguém, né? Então, os parâmetros eles estão dados já. Com 4 provas, amigo, tem atalhos muito seguros para vocês acelerarem demais a jornada de vocês. Beleza? E deixa eu botar já a planilha suprema aqui. E muito linkado com isso que eu falei, né, a gente tem um entendimento, né, do perfil da prova. O que que é uma prova de concurso? Uma prova de concurso busca selecionar aqueles candidatos que têm o perfil do cargo, né, que eles têm o maior domínio das proficiências, né, relacionadas às atividades cotidianas e estratégicas daquele cargo. Tá? Então, as provas anteriores elas já buscavam a melhor seleção possível para aquele cargo. E todas as provas são assim, tá certo? Então, o que a gente mapeia das provas anteriores é um direcionamento muito forte para as provas que vêm na sequência. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês na prática a partir do direcionamento de direito constitucional. Mas é assim que funciona. E a gente já tem 4 provas do Enem, já são 320 questões. Tá? Então, a gente já tem muito dado para entender quais são os padrões, né? E navegar, ter uma navegação segura, né? Eu sempre gosto de falar que a gente teve um aluno, né, que assim que ele chegou, o primeiro encontro que ele participou, ele falou assim, cara, a minha metodologia até então é ver as provas anteriores para entender os temas que a banca cobrou, e aí eu não estudava esses assuntos para a prova seguinte, porque eu achava que esses assuntos ele não iria cobrar, ele iria cobrar exatamente o que ele não tinha cobrado. Aí, não, não, exatamente o contrário. Os temas quentes, eles são os mais estratégicos, né? Eles são os objetos, né, de seleção ali do concurso que eles estão mais alinhados com o perfil do cargo, tá? E eu vou mostrar isso para vocês na prática aqui dentro de constitucional, beleza? É,
para entrar, né, como introdução para essa análise de constitucional, né, e está muito linkada, porque constitucional despenca a jurisprudência, eu quero mostrar um print de um concurseiro que eu vi no QC quando eu estava fazendo o mapeamento, tá? Deixa eu mostrar rapidamente aqui. O nosso concurseiro aí, Rafael Piaia, né? Foi uma mensagem lá no QC. Aí foi uma questão de constitucional que cobrou repercussão geral. E quem fez as provas do Enem aí, né, e tá no nosso treinamento, não tá, já sabe que repercussão geral despenca. Eu bati muito na tecla disso, né, ao longo do último mês aí no perfil também no Instagram. E aí ele fez ali aquela questão no dia da prova e ele falou, e depois ele fez no QC de novo. E ele se revoltou contra a questão. Ele falou assim, ó, errei essa questão no dia da prova porque, na minha visão, a competência suplementar demanda peculiaridades locais. Assim, não consegui na prova e não consigo agora vislumbrar o porquê de um município precisar restringir rol de pessoas, etc, etc. Então, ele não entendeu, né, como que funciona uma prova de concurso público. O que a gente tem que fazer é entender essa cobrança, mapear essa cobrança, né, estabelecer os parâmetros, né, entender que é ali que a gente tem que chegar. A gente tem que construir o conhecimento alinhado com esses parâmetros, são, né, as provas anteriores, né? Então, no caso de constitucional, o Denan, por exemplo, tem padrões muito firmes, né? A gente, por exemplo, precisa ter um domínio muito forte em jurisprudência, né? Em repercussão geral, notadamente, despenca a repercussão geral, né? Nessa última prova caiu também repercussão geral, né? Mas caiu súmulas vinculantes também, cai muitas súmulas vinculantes, né? Na prova de direito constitucional, informativos também, né? Constituição Federal, ela vem na sequência, eu vou mostrar já para vocês. Então a gente tem que entender isso, entregar esse conhecimento, construir esse conhecimento alinhado com os padrões que a gente já tem. E aí a gente consegue acelerar muito a nossa jornada, beleza? Então, a gente defende esse estudo pragmático, focado, né, em construir conhecimento para matar a questão de prova, né, calibrado, né? Já a preparação comum, né, dos concurseiros que estão dispersos, eles são ineficientes. Eles querem abraçar o mundo. Eles estudam a partir de materiais ineficientes, gigantescos, mas eles não dão o enfoque necessário para matar a questão de prova. Eles não têm esse paradigma na cabeça. Eu quero matar a questão de prova, eu quero entender como a banca cobra cada assunto e a partir daí eu construo meu conhecimento. E é igual o Rafael Piá. Então ele se revoltou, ele não quis ali entender, pô, a banca quer de mim repercussão geral, então é isso que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou dominar a repercussão geral. E essa não é uma fraqueza só do Rafael Piaia, tá? Mesmo no treinamento, mesmo com todos os direcionamentos que a gente deu, ainda assim eu percebi uma certa fraqueza dos alunos. Eles não conseguiram construir, mesmo a gente falando dos filtros e tudo mais lá. Tudo bem que estava em cima, né? A gente voltou faltando um mês para a Ana 3, mas muitas vezes a gente dá o direcionamento e a pessoa não segue, né? E essa prova de condicional que eu já mapeei, né, foi uma réplica do formato de cobrança das provas anteriores. Caiu muita jurisprudência, muita Constituição Federal, mas é isso, às vezes um assunto, né, cai na perspectiva da Constituição Federal e a gente vai para um livro, vai para um material e a gente não se preocupa a dar um enfoque de dominar a redação da Constituição Federal. E a gente estuda o tema e erra a questão de prova que cobrou esse tema, beleza? Então foi o exemplo aqui do Rafael Piaia. Ele teve escrachado na frente dele que a FGV queria muita repercussão geral. Ele não aceitou isso. Ele quis tecer uma linha de raciocínio jurídica. Então ele está tendo uma preparação ineficiente para concurso público. Ele não está jogando o jogo da aprovação, beleza? Essa é a mensagem inicial que eu quero passar para vocês, tá certo? Agora a gente vai, antes de entrar no mapeamento, é importante a gente ver aqui as trilhas de aprendizagem. Vou passar por isso rapidinho, tá? Então são esses dois assuntos aqui que a gente tem que ver hoje: as trilhas de aprendizagem e o mapeamento de direito constitucional, beleza? Então, vamos pensar numa preparação eficiente para o ENA 4. A gente tem que entender qual que é o nosso momento, tá? E aí a gente tem aqui alguns direcionamentos para mapear o nosso momento. E esse diagnóstico, ele passa, né, pela realização das provas anteriores como simulado. E aí muita gente tem uma rejeição a fazer as provas anteriores, né? Eles falam, eu não tenho conhecimento, não tenho conhecimento, eu não vou fazer, só vou fazer depois quando eu estudar o edital inteiro. E aí a pessoa nunca faz, né? E aí o problema é que ela só vai se confrontar com as fraquezas dela no dia da prova do concurso, às vezes 3 anos depois, 2 anos depois.
Meu amigo, você tinha que se confrontar com as suas fraquezas no início da preparação. Você tinha que ter esse mapa no início, no primeiro dia, né? Não no final da jornada, quando você se ferrou na prova. Entendeu? Então, esse é o primeiro passo. A gente entende o que a banca vai exigir da gente e a gente entende onde que a gente está na fila do pão, o nosso momento ali de preparação, né? E entende, né, o que que a gente precisa construir de conhecimento e como, tá? Isso é muito importante, né? E aí você tem que fazer essas três provas, chuta o que tiver que chutar, não é o momento da gente se julgar, é julgar se a gente está bem, se a gente tem conhecimento, se a gente é burro. Não, não é o momento. O momento é diagnóstico. É para a gente conseguir estabelecer uma linha de raciocínio eficiente na nossa preparação. Beleza? Então, a ideia é fazer as provas anteriores, se possível, as quatro, se não faz uma, duas, tá? Mas faz. E aí você vai ter uma certa pontuação ali, tá? E aí, com base nisso, em outros critérios, a gente entende o seu momento. Então, tem, por exemplo, a pessoa sem base. É uma pessoa que acabou de começar a estudar e não tem a base de conhecimento formada nas disciplinas. Então, a pessoa está tirando ali 30 e pouco, normal, tá? Normal. Isso não é problema nenhum. É uma pessoa que está no início da preparação. Então, não tem um julgamento negativo sobre isso, de forma alguma. Né? Dá para acelerar muito esse crescimento. Então, ela está tirando 30 e pouco, né? 40 ainda. Então, o objetivo dela, nesse momento, por exemplo, não é dominar todas as repercussões gerais, se aprofundar nisso. Não, ela não tem como fazer esse conhecimento, né? Então, ela precisa construir a base dela, mas não é construir uma base, né, a partir de um material do cursinho ineficiente, não. A gente vai dar a moldura para essa pessoa e vai impedir dela entrar numa preparação dispersa. Então, a gente vai ajudar ela a calibrar, né, o estudo dela para que ela avance o mais rápido possível pela base. Por quê? Porque o objetivo da preparação não é dominar a base, né? A base não existe pela base. O fim da preparação não é a base. O fim da preparação é matar a questão de prova, tá? E as questões de prova se concentram nos temas quentes, beleza? Então, ela precisa da base, logicamente, mas o foco não é a base. Então, a gente precisa, né, montar a nossa base por meio de materiais calibrados, que não são exagerados nem insuficientes. E no treinamento a gente ensina isso, beleza? E aí dá para passar rápido por isso. Do contrário, a pessoa fica anos, anos nessa problemática de construir base. Foi o meu problema. E o problema de inúmeros concurseiros que eu vejo diariamente. Estão há anos ali ainda montando a base. A pessoa, às vezes, tá tão focada nisso que ela bota até, às vezes, o nome do perfil nisso. Montando a base, revisando a base. Não, a base não existe, não é o fim. O fim é rematar a questão de prova. Beleza? Então vamos lá. Então essa pessoa vai construir essa base e o marco para o próximo nível que a gente estabeleceu, ou seja, para ela ter base, é ela chegar ali num paradigma de 43 a 49 acertos no Enem. Mas não é só isso, tá? Não é só isso. Tem o critério subjetivo também. Então, o critério subjetivo para ela entender que ela tem base é ter uma compreensão geral sobre os temas das disciplinas, tá? Uma capacidade de relacionar diferentes conceitos. Inclusive, hoje um aprovado falou isso lá no grupo. Ele falou: Cara, eu percebi que às vezes uma questão de constitucional cobra processo civil, processo penal, tem uma interdisciplinariedade. Então, precisa ter isso para entender que tem base. Também conseguir fazer o estudo por salto, ou seja, ter essa capacidade de estudar os temas quentes isoladamente, tá? E ter o contexto ali, ter o embasamento para conseguir absorver esse conhecimento, tá? Sem seguir uma ordem lógica dentro da disciplina, tá? Então, a pessoa às vezes vai começar o estudo dela por direito, de direito constitucional, por controle de constitucionalidade, por exemplo. Tá? Uma pessoa sem a base, ela não consegue fazer esse estudo. Ela até consegue, mas ela não vai absorver o conhecimento. Beleza? Já uma pessoa que tem a base, ela consegue. Ela consegue abrir o material dela hoje e estudar controle de constitucionalidade, sem problema nenhum. Beleza? E também, de preferência, né, ela conseguiu finalizar ali o primeiro estudo do material básico com todas as disciplinas, seguindo a nossa metodologia, tá? Mas isso não significa exaurir também todos os pontos do edital do Enem, que são 134. Também não é por aí, beleza? Mas tem uma primeira passada ali no material dela, tá? Então, é isso. Isso que a gente entendeu que é base. Ela tá ali performando nos 43 a 49, tá? E ela vai para a segunda trilha, mas para além disso, ela já tem uma compreensão geral, ela já consegue fazer o estudo por salto focado em temas quentes. E aí ela já tem uma bagagem ali de estudo, ela já teve um estudo do material base dela, beleza? E aí ela tá na trilha com base. Fechou?
E aí na trilha com base, ela já tem essa base de conhecimento nas disciplinas, mas ela está no nível intermediário. Ela está exatamente tirando ali 43 a 49 pontos, tá? E aí, essa pessoa que já tem a base, o foco dela é começar a produzir o domínio nos temas quentes. Mas os temas quentes são muitos. São muitos temas quentes em cada disciplina, tá certo? Então, isso também é demorado, mas esse é o objetivo, tá? O objetivo ela é produzir domínio, né, com o grau de aprofundamento necessário a depender do tema, né? Porque às vezes é um tema quentíssimo, um tema que despenca, mas ele é cobrado de forma muito superficial. É cobrado às vezes os dispositivos da Constituição Federal, sabe? Então não é porque é um tema quente que você vai ter um estudo ultra demorado nele, você tem que ter calibrado, beleza? Mas você tem que produzir o domínio. Beleza? Da forma que ele é cobrado. Lembra, o parâmetro é sempre a forma como o tema é cobrado, beleza? Aí a gente constrói o conhecimento alinhado a isso. E a gente não permite que o material, a gente não permite que o cursinho, o livro, disperse a gente, torne a nossa preparação ineficiente, beleza? Esse é o objetivo nosso aqui, tirar você da armadilha dos cursinhos e livros, tá? Que são exagerados, tá? Eles fazem perder muito tempo de um estudo ineficiente, beleza? E aí, você construindo esse domínio em cima dos temas quentes, você começa a flertar com o corte. Você começa a ter ali uma pontuação de 50, 50 e pouco, tá? E aí você tá nessa terceira trilha aí do flertando com o corte. Você tá muito perto, você tá a poucos ajustes, beleza? Então, se ali no momento da base você ainda tinha esse trabalho de fazer, suprir uma fraquezazinha de base, né, e produzir um domínio amplo nos temas quentes, aqui não. Aqui você já está muito bom. Aqui você vai ser um franco atirador. Você vai pegar os temas, pá, 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 e vai matar aqueles temas que ainda estão faltando para você estourar a boca do balão e passar no Enem. Beleza? Então você vai ser o franco atirador, você vai fazer ajustes, você vai mapear, você vai rastrear o que que ainda não tá bom, né, nos temas quentes e vai corrigir essas fraquezas. Aí pode ser em temas quentes de uma disciplina, pode ser no eixo de cobrança, pode ser doutrina, por exemplo, em, digamos, direitos humanos, que cobra muito e cobra uma doutrina aprofundada, pode ser jurisprudência inconstitucional, né? Às vezes você está estudando muita jurisprudência, mas o seu estudo de jurisprudência é disperso, acontece isso também, né? E dá para dar um enfoque, tá? Em jurisprudência. Não, a gente não precisa abraçar o mundo, beleza? Se a gente quiser abraçar o mundo em constitucional de jurisprudência, a gente vai estudar milhares e milhares de julgados da STF, por exemplo. Então não é assim que é para fazer também, beleza? Que a gente entra na dispersão, tá certo? Então é isso. Então quem está flertando com corte está a pouquíssimos ajustes aí da aprovação, beleza? Então, eu vou fechar esse parênteses aqui das trilhas e vou para o mapeamento de constitucional e depois a gente vai linkar, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, vamos lá para o mapeamento de constitucional. Eu vou passar rapidinho por aqui. Essa tabelinha aqui é a tabelinha da primeira camada da preparação. O concurso público ele tem duas camadas. A primeira camada é a camada das disciplinas e a segunda camada é a camada dos temas de cada disciplina. Tá? Então, na primeira camada, o que que a gente tem de estratégico aqui relacionado a direito constitucional, que é a disciplina mais importante do concurso disparado. Ela corresponde a 20% da prova. Tá? São 16 questões, enquanto direito empresarial são 6 questões, humano 6 questões, humanística 6 questões. Tá? Então, direito constitucional é 3 vezes mais importante do que essas outras disciplinas aqui. Tá bom? E, para além disso, é muito estratégico o estudo de condicional, porque são 16 questões para 15 itens. Então, são mais questões do que itens. Tá? Então, o nosso estudo de condicional, gente, um tema, às vezes, é cobrado em várias questões da prova. Beleza? É diferente, por exemplo, de direito administrativo, que são 10 questões para 21 temas. Tá? 21 pontos aqui. A gente estuda muita coisa que não tem cobrança. Tá? São vários itens que são ignorados pela banca. Não tem nem como, né? Tá? São 10 questões para 21 itens. Aqui não, são mais questões do que itens. Beleza? Então, a gente dominando bem os pontos, a gente consegue fazer várias questões de constitucional ali. Tá certo? Então é muito estratégico esse estudo. Fechado? E isso se mostra no nosso edital hierarquizado de constitucional que eu vou passar agora aqui para vocês. Beleza? Ele já está aqui com a nossa hierarquização da prova que teve domingo.
tá? E aí aqui já está compilado, beleza? Então a gente vê que os temas que eram quentes, eles continuaram quentes. Teve uma ou outra pequena novidade, que é normal também, a gente sabe que existe isso. Tem um percentual de novidades. Mas o que é ignorado, o que é pouco cobrado, ele dificilmente, né, ele despenca. Né? Não, não se inverte a lógica do nada da cobrança. O que é tema quente passa a ser tema não cobrado, e o que é tema não cobrado não passa a ser tema quente. Não é assim que funciona. Eu expliquei isso no início da aula, isso está demonstrado aqui. Então, essa é a prova cabal aqui, ó, os dados estão aqui. Então, por exemplo, acesso à justiça, que envolve aquela parte ali, né, de processual penal, a parte mais processual da coisa, aqui, ó, ele vinha despencando, beleza? E ele continuou despencando. Tá? Caíram várias questões. Depois eu quero até abrir aí, se alguém quiser falar, falar, não, foi realmente o perfil se manteve ou não, eu achei que o perfil mudou completamente inconstitucional. Tá? Eu ainda não mapeei as demais disciplinas. Beleza? E aí a gente tem os percentuais aqui, ó, né? 10%, 10%, 10%, 10%. Então a gente vê que esses temas aqui, eles despencam, né? Eles despencam e despencam em todas as provas, ó. São 4 provas e despencou nas 4, beleza? E essa é uma peculiaridade constitucional, como eu disse, são 16 questões para 15 pontos. Então a gente tem muita cobrança desses pontos aqui, então é muito estratégico a gente jogar muita energia em direito constitucional. Mas tem que jogar essa energia de forma proporcional. A gente vai estudar mais o que cai mais e vai estudar menos aquilo que cai menos, beleza? A gente tem temas quentíssimos e temas muito laterais, com pouquíssima cobrança até o momento. Beleza? E tem tema aqui que foi ignorado ainda, né, com 4 provas. E outros despencaram, beleza? Não é que a gente vai ignorar isso aqui, é deixar de estudar, mas não, a nossa energia vai estar aqui em cima, beleza? E se a gente precisar estudar esses temas aqui, né, se começar do ponto um, ponto 2, ponto 3, ponto 4, a gente vai estudar para o material mais calibrado possível, mais objetivo possível. A gente não quer perder tempo aqui com material de 100, 200 páginas, tá? Então, ó, você vê aqui, ó, ponto um, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Aí você vê, eles estão lá embaixo na tabela, beleza? A gente precisa passar por esses pontos o mais rápido possível, beleza? Para jogar o grosso da nossa energia aqui em cima, tá certo? Então a gente tem ali, ó, acesso à justiça, ponto 7, poder legislativo, ponto 10, a parte de tributário, ponto 14, despencou, ó, já vinha despencando e continua despencando. Organização do Estado, já vinha despencando, continua despencando. Poder judiciário, idem. Poder executivo, idem, né? Beleza? Então, o perfil se manteve da prova. E, às vezes, é cobrado precedente. Foi muito curioso isso. O Enan eu considero tão previsível que nas provas seguintes ele cobra precedentes e artigos que ele já tinha cobrado nas provas anteriores, né? Então, até isso ele faz. Até ele cobra os mesmos precedentes, os mesmos artigos em algumas questões. É impressionante isso, né? É muito bom para quem tem esse estudo pragmático e direcionado. Fechado? Mas, de novo, novidades acontecem. Aí deixa eu mostrar, por exemplo, algo que fugiu um pouquinho do padrão. Deixa eu mostrar aqui. É, Cadê? Aqui, ó, por exemplo, interpretação constitucional, ponto 4. Ele fugiu um pouquinho, né? Já tinha tido cobrança em 2 provas, né? Tinha tido cobrança em 2 provas, nas últimas 2 provas, mas aí nessa prova ele foi cobrado em 3 questões, beleza? E aí você pode estar se perguntando, você que tá chegando agora, você pode estar se perguntando, mas pô, mas tem muito dado aqui, né? Por que que tem tanto dado, né? São 16 questões. É porque uma questão cobra mais de um ponto do edital, né? Deixa eu mostrar o mapeamento que eu estava fazendo aqui, ó. Aqui, por exemplo, a questão 1 do ENA 3, tá? Ela cobrou o ponto 6, cobrou o ponto 8. A questão 2 cobrou o ponto 4, cobrou o ponto 10, cobrou o ponto 11, cobrou o ponto 14. Daí eu coloco as alternativas aqui também, né, para saber qual alternativa cobrou o quê, beleza? Ó, a questão 3 cobrou só o ponto 15, só o controle de condicionalidade, beleza? Teve questão aqui que cobrou 5 pontos diferentes, tá? E teve questões, várias questões que cobraram um ponto só também. Fechado? Então é por isso, a gente pega uma questão e a gente mapeia. São 5 alternativas.
tá? Isso funciona tanto para os pontos de edital quanto para os eixos de cobrança. Às vezes uma questão ela cobra doutrina, jurisprudência e lei seca. A gente marca lá. Fechado? Então essa é uma metodologia muito específica nossa, tá? De mapeamento. Beleza? Então a gente já entendeu que existe uma hierarquia clara aqui na primeira camada. Direito constitucional, por exemplo, é muito mais importante do que essas disciplinas aqui, humanística, humanos e empresarial. Então a gente vai estudar mais constitucional, menos empresarial, mas não vai ignorar nada. Da mesma forma que a gente vai estudar mais esses pontos em cima, tá? Menos esses pontos embaixo, vai passar o mais rápido possível por eles, mas a gente também não vai ignorar nada. A gente não está dizendo isso para vocês. Ignore isso aqui, não. É só ter o estudo mais objetivo possível. Beleza? Outros dados aqui bem interessantes. Então, tá visto aí, né? A nossa atualização. E eu queria abrir rapidinho. Se alguém quiser falar bem rapidamente, para não perder o fluxo da aula, se achou diferente, se achou parecido, especificamente a parte de direito constitucional. Se alguém quiser abrir aí, fica à vontade. Não? Vamos seguir então? Quem quer falar, tudo bem. Gustavo, Oi? eu só Quem tá falando? queria. É Gisele? Gisele. Oi, Gisele. Seu comentário me fez perceber que eu realmente não tinha me atentado a essa coisa de que um ponto, assim, uma questão podem ter vários pontos, né? E aí, por exemplo, quando caiu em constitucional as questões de direito do trabalho, que é a parte social, para mim foi assim, nossa, que novidade. Eu tinha pensado isso, era a minha impressão. Aí depois que você estava comentando isso, aí eu pensei, não, realmente. Não é tão novidade porque são os direitos sociais que está dentro do direito fundamental. Então, realmente, assim, é novidade dentro do que já caiu sempre, né? Então, e justamente eu acertei porque é uma coisa que a gente fica lendo e relendo ali, né? Essa partezinha já meio que sabe de cor na Constituição. E então, assim, essa sua explicação me convenceu de que realmente, mesmo quando cai diferente, cai dentro do que já caiu, costuma cair dentro daquilo que já está caindo, né? Sim, aqui, ó. Tá aqui o ponto 8, ó. Ele foi muito cobrado, né? E dentro dessa peculiaridade, tá? Porque direito constitucional tem uma cobrança bem diluída. Eu vou mostrar ali para vocês, porque são muitas questões para poucos pontos, tá certo? Mas olha aí, esse ponto 8, ó, ele caiu em três questões no ENA 1, uma questão no ENA Manaus de replicação, uma questão no ENA 2. E aí, três questões. Eles realmente pesaram um pouquinho mais a mão aqui. Mas no primeiro ENA já tinha sido assim também aí, ó. Ó, cadê aqui, ó? Tem até aqui, ó. Aí, teoria. Não, cadê? Aqui, ó. Ó, direito ao trabalho está na questão 12 e 13 e na questão 11 proteção à infância e juventude, maternidade e idoso. Então já tinha sido cobrado já. Não foi nenhuma inovação, não. Beleza? Quem faz o mapeamento aqui, no caso eu faço com muito cuidado, né? Faço com muita perícia, com muita calma, tá? Eu tenho o domínio completo desses dados aqui. Então, às vezes vocês falam, ah, foi uma inovação, foi muito diferente, mas será que foi mesmo? Será que foi mesmo? Quando a gente senta para mapear, será que foi tão diferente assim? Beleza? Inconstitucional foi uma réplica. Beleza? Nas outras pode. Assim, uma réplica com poucas novidades. Não existe prova que é Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V completa, né? Sempre vai ter novidade. A gente já tem isso. Isso é um padrão também. Ter novidade é um padrão. 20% ali tem de novidade. Beleza? Mas isso Gustavo. não tira o fato de que o grosso da cobrança. Oi? Não pode falar, depois eu falo. É o Edson. De que o grosso da cobrança se concentra nos temas quentes e ainda mais no Enem. A gente já tem uma previsibilidade muito grande, né, de como que os temas, as disciplinas vão ser cobradas pela FGV, ainda mais com essa prova, né? Essa prova que chegou agora e 4 provas tá muito robusto. Diga aí, Edson. Não, seria só interessante você explicar também para a Gisele e para os demais colegas por que que a gente não faz essa análise do nível de subtema, por exemplo, que é interessante, isso é Ah, uma show. observação nossa. É, é. A gente tem esse direcionamento de sempre dar um passo atrás. É quando a gente vê um assunto ser cobrado, por exemplo, no inciso específico, a gente dá o passo atrás e fala, não, o tema foi cobrado. Beleza? Estudar o tema, certo? É assim que a gente faz o mapeamento. Eu já vi, por exemplo, direcionamentos como mentoria de lei seca, da Ilana, ela falando o inciso específico, ela te dizendo para estudar o inciso, artigo 155, inciso primeiro, parágrafo terceiro, porque esse que tem mais cobrança. Não, meu amigo, dá um passo atrás. Estuda o tema inteiro.
porque a gente não pode garantir que na próxima prova vai ser o mesmo inciso. Igual aconteceu aí, ó, já tinha sido cobrado o artigo 105 da Constituição. Aí nessa prova cobrou de novo, mas cobrou um outro detalhe ali. O detalhe que caiu agora na questão foi de lide entre município e organismo internacional. Antes tinha sido outro, né? Então, mas já tinha sido cobrada a competência da STJ. Então você vê, se a gente falar, não, estuda só ali o 105.2a, pô, você iria estudar e não iria ter o conhecimento para pegar esse que foi, sei lá, o 105.1b. Tô chutando aqui, beleza? Então a gente sempre fala, dá um passo atrás e estuda o assunto na sua completude, principalmente se forem os temas quentes, beleza? Mas sempre com esse enfoque de ter um estudo calibrado, beleza? A gente não vai ter um aprofundamento excessivo ali. Ah, mas se, por exemplo, cobrou um prazo de prescrição, cara, você vai estudar todo o capítulo de prescrição do Código Civil. Você não vai se limitar àquele inciso ali que teve aquele prazo específico, não. Você dá um passo atrás e estuda o assunto inteiro, entendeu? A partir da lei seca. Entendeu como funciona o jogo? Essa é a nossa metodologia. Tá Porque quanto certo? mais específico tenta ser, você se expõe mais o risco. Essa é a questão. Então, o que a gente Exato. entende aí é que a maior eficiência está nos temas. Por isso as nossas análises são feitas dessa forma. Isso aí. É sempre importante dar esse passo atrás para a gente não se expor a esse risco. Exatamente. Beleza? Então vamos dar um passo além aqui. Ó, a gente tem aqui esse percentual de diluição, essa é uma outra análise nossa. Então, o que que é esse percentual de diluição? Em condicional de 15 pontos foram cobrados 10 no ENA 1, no ENA Manaus de 15 pontos foram cobrados 11, no ENA 2 de 15 pontos foram cobrados 11 e no ENA 3 de 15 pontos foram cobrados 14. Então chegou a um percentual de 93%, bem interessante, né? É aquilo que eu falei, por ser muitas questões para poucos pontos, né, você tem essa diluição. Mas a gente tem outras disciplinas aqui, como por exemplo penal, que deu um enfoque muito grande aqui, ó, em pouquíssimos pontos, ó. Olha aqui, ó. Enan 1, 5 pontos de 21. Olha como foi extremamente concentrado, diluição 23%. Aí no Enan Manaus já foi um pouco mais, e já calibraram um pouco melhor, 11 de 21. No Enan 2, 9 de 21. No Enan 3 eu ainda não olhei, beleza? Mas é uma prova que tem, ó, vamos pegar lá, penal, ó, 12 questões para 21 pontos. Então, vários pontos eles ignoram, né? É assim que funciona. Sempre tem novidades, mas os temas quentes são os temas quentes. Beleza? E aí, cada disciplina tem as peculiaridades dela, né? A gente está vendo hoje constitucional. E aí, beleza, a gente já entendeu então que existe essa hierarquia aqui, mas aí a gente quer dar mais um passo e entender como que é essa cobrança de constitucional, tá? E aí, esses dados aqui, eles ainda não estão atualizados, porém, eu já olhei as questões e vi que o grosso aqui se manteve, que é muita cobrança de jurisprudência, e também muita cobrança de Constituição Federal, tá? Algumas questões se matava com base na Constituição Federal, né? Isso é bem interessante, né? Dava para ter um estudo bem pragmático aqui em direito constitucional. E aí, quem fez essa prova achou que teve uma mudança nesse padrão aqui, ó. O padrão até então era doutrina 20%, jurisprudência 72%, lei seca 10% e Constituição Federal 40%. E, de novo, dá mais de 100% porque a gente mapeia a questão como um todo. Às vezes a questão cobra jurisprudência e Constituição Federal. A gente vai lá e marca. Então, isso daqui é 72% de todas as questões, ou seja, 72% de 48 questões cobrou jurisprudência. 40% de 48 questões cobrou Constituição Federal. Então, a chave para ir bem aqui em constitucional é jurisprudência e Constituição Federal. Agora, é cobrada a doutrina também. Beleza? A gente vai dar mais um passo e vai entender exatamente o que que foi cobrado aqui. Tá? Só antes, alguém quer falar aí? Alguém quer abrir para falar? O que que achou? Despencou jurisprudência? Várias questões estão na Constituição Federal, não mudou, Ca- manteve. Alguém quer A falar? Carla mandou uma mensagem no chat aí, falou que a questão de intervenção, estado de defesa e de sítio era CF pura. É, não, mas não só essa, tinha lá do STJ, estava no 105 também, e outras, né? As de tributário, tinha coisa na Constituição também, de repartição de receitas, né? Então, eu ainda não parei para mapear
né, exatamente o conhecimento, mas eu já consegui ver muita Constituição, muita jurisprudência. E aí, quem fez a prova, se quiser falar aí, Acho foi que o você mesmo não tá padrão, vendo. valeu, É, cara. beleza. Beleza, vamos seguir então. Vamos então dar mais um passo e entender aqui dentro de jurisprudência, dentro de Constituição, qual que foi o padrão, beleza? O que de conhecimento que foi cobrado até então, de novo, sem o ENA 3 ainda, beleza? Mas vamos abrir aqui, ó, e a gente volta aqui para o nosso Mind Master criado para essa aula, e aí a gente entende aqui, ó, os 4 eixos de cobrança, e aqui é um direcionamento interessante, ó. Todo o conhecimento que é exigido no concurso, ele só advém desses 4 eixos. Doutrina, jurisprudência, lei seca e lei seca da Constituição Federal. E tem muita gente que não diferencia lei seca de lei seca da Constituição. Na nossa metodologia, a gente diferencia. Por quê? Porque isso é importante, tá? Tem diferença, beleza? Tem disciplina que cobra muito Constituição Federal, tem disciplina que cobra muito lei seca. Então precisa dar esse norte também, tá? A gente vai ver isso aqui em Constitucional. Vamos lá, então vamos destrinchar isso aqui. E de novo, ó, não tem ainda os dados do ENA 3, beleza? Aqui, tá? Mas vamos lá, ó, jurisprudência até o momento foi, né, sem o ENA 3, 75%, tá? E aí, olha como despencou, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Olha como despencou repercussão geral, beleza? E aí, de novo, essa prova teve repercussão geral. Quem aí lembra das questões que caiu repercussão geral? Teve mais de uma, né? Quantas foram? Deve ter sido algumas. Eu ainda não parei para mapear, mas foram algumas. Beleza? Despencou até o momento e continuou cobrando. Muito, né? Então, 17 de 48, sem o ENA 3, repercussão geral. Súmulas vinculantes, olha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 7 súmulas vinculantes até o momento, tá? Súmulas do STF, duas. Informativos do STF, há menos de 3 anos, 15. Decisões de informativo há mais de 3 anos, 16. Então, isso quebra aquele direcionamento que às vezes a gente vê por aí, né? Ah, estuda as decisões recentes, de menos de 3 anos. Não, aqui, ó. A gente vê que tem cobrança de coisa antiga também. É o que a gente chama de jurisprudência consolidada. Mas aqui não dá para a gente abraçar o mundo. A gente tem que ter um direcionamento aqui também. Beleza? É... Então a gente vê aqui que despencou a repercussão geral, súmulas vinculantes, decisões de informativo. Agora do STJ, ó, zero informativo. Jurisprudência em tese, uma. Súmula do STJ, uma. E súmula do TST, uma. Isso porque tem as disciplinas de processual penal, tributário e trabalhista, né? E, salvo engano, nessa prova do ENA 3 caiu mais um entendimento do STJ ali relacionado a parte de prisão, salvo engano, depois eu tenho que ver. Mas caiu ali, tá uma piada. É que essa parte de processo penal cai jurisprudência da STJ e caiu de novo. Beleza? Então, essa daqui era a chave para ir bem no Enem. E a gente deu direcionamentos firmes para a galera que estava estudando na reta final, tá? Para estudar isso aqui. Beleza? Estuda a repercussão geral, estuda as súmulas vinculantes. E aí tem um problema lá no dizer o direito que ele não tem esses filtros de forma eficiente. Ele tem até uns parâmetros que você consegue colocar lá, mas ele não apresenta de forma eficiente isso. Beleza? Então a gente recomendou que para fazer esse estudo otimizado aqui, a pessoa fosse direto no site do STJ. Ele não está aberto aqui, mas do STF. Deixa eu entrar aqui rapidinho para mostrar para vocês, ó. Então era muito importante a gente fazer aqui o estudo focado em repercussão geral, não estudar de forma aberta, tá? Todos os precedentes do STJ, Receio, não, a gente tinha que ter um estudo focado para garantir que a gente tinha o domínio especificamente de repercussão geral e súmulas vinculantes, por exemplo. Não só, informativo também, mas tinha que separar um tempo para isso, tá? E aí a gente deu os parâmetros, ó. Então, aqui para pegar esses precedentes era botar mérito julgado, aí tirar a situação atual, beleza? Botar com repercussão geral, beleza? O ramo do direito é direito administrativo aqui, e outras matérias de direito público e constitucional, e direito administrativo também cobra muita repercussão geral, tá? E a gente filtra por aqui, ordem decrescente, beleza? Aí a gente tem o resultado aqui. Olha aí, ó.
Então aqui a gente tinha a listagem para ter um estudo focado, é o que eu falo, né? A gente tem que direcionar o foco. Então aqui o nosso estudo é pragmático, a gente foca onde há mais cobrança. A gente não tem um estudo aberto, tão aberto assim, tá? A gente foca, né, onde tem mais incidência, mais importância para a gente. E aí, teria aqui, né? Aqui, por exemplo, a ideia era abrir aqui e pegar essas principais repercussões gerais aqui para estar preparado, beleza? Então a ideia era separar um tempinho na reta final para isso, beleza? Aí vamos voltar. E doutrina foi cobrada em 20%, e aí nessa prova teve um pouco de cobrança de doutrina também, né? Depois eu quero olhar com mais calma para saber. Mas a doutrina, quando é cobrada em constitucional no Enem, e como regra no Enem, ele é cobrado de forma superficial, objetiva, né? O nosso colega hoje até falou que ele ignorou o estudo de doutrina na preparação dele, um dos aprovados. Ele focou só em lei seca e jurisprudência. Também eu não recomendo isso, porque tem cobrança. Mas um material extremamente enxuto dá vazão a esse conhecimento de doutrina. A não ser em direitos humanos, que a parte ali de teoria geral dos direitos humanos é bem aprofundada, e direito penal, que você precisa ter um conhecimento mais refinado ali na parte de crimes em espécie e outros assuntos, né, para você dar vazão realmente ao conhecimento exigido. Mas nas demais disciplinas é o feijão com arroz. É muito objetivo, é muito superficial. É o desafio está na extensão. São muitos conceitos doutrinários para você responder, né, numa prova, mas o desafio não está no aprofundamento. Então você não precisa estudar, por exemplo, eh, os conceitos de direito constitucional por meio de um livro aprofundado, por exemplo, ou de um material de mais de 1.000 páginas aí de um cursinho, não. Um resumaço ele te dá o conhecimento. Né? Na prova do ENA 2, caiu, por exemplo, o conceito de overruling. Né? Ele deu o conceito, né? Bem seco ali, né? Sem desafio nenhum. Né? E era exatamente esse conceito do overruling que você tinha que marcar como certo, beleza? Ele deu exatamente o conceito certinho. Sem desafio, foi o feijão com arroz total. Beleza? Então, esse é o padrão. O desafio da doutrina não está na extensão. Não, desculpa, o desafio está na extensão. São muitos conceitos que você precisa dominar o feijão com arroz. O desafio não está no aprofundamento excessivo. Beleza? E aí, lei seca teve 10%, teve um pouquinho de cobrança também, né? Muito por causa, né, desses temas aí de trabalhista. Então, teve a lei complementar de estabilidade, né? Alguns artigos da CLT. A parte do CPP teve também, né, de provas de prisão, teve cobrança, salvo engano, nessa prova cobrou provas, né? Cobrou prisão também, beleza? Então, tem um pouquinho, mas assim, o foco, o grosso não está aqui. O grosso está em jurisprudência e Constituição Federal. E aí, Constituição Federal também foi em 40%. De todas as questões aí. Olha quantos artigos da Constituição, ó. A parte dos tribunais, ó como despencou até o momento da Constituição. E, de novo, caiu a parte de competência e caiu de novo a do STJ, artigo 105, né? Então, pô, era uma questão dada de prova aí, beleza? Mas não só, né, a parte dos tribunais, tem outros pontos também aqui que teve muita cobrança, parte de tributário, ó. A parte tributária já tinha despencado na Constituição e foi cobrada de novo na Constituição. Então tinha que dar esse enfoque, beleza? E para a próxima prova tem que respeitar esses padrões para ter esse estudo otimizado. Então, se o cursinho ele te conduz a um estudo disperso, né, a gente quer ser um antídoto para isso. A gente quer te apresentar uma moldura, né, dentro da qual você opera. Você não foge muito. A ideia é que você perceba rápido quando o cursinho, ou quando o seu estudo ali intuitivo está te colocando de forma ineficiente, está te dispersando, tá? Então, a ideia é que você, antes de estudar qualquer assunto, você veja os nossos mapeamentos. Primeiro, entende se é um tema quente, um tema frio, onde que ele está na hierarquia. Depois, entende como que ele foi cobrado, né? E isso a gente vê tanto pelo MindMaster quanto por essa outra ferramenta que a gente tem aqui também no treinamento, ó. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, esse ponto 14, né, de tributário. Ó, a gente tem tudo aqui, ó. Até o momento, ó, isso sem considerar de novo o Enan 3, eu ainda não atualizei, tá?
Mas, ó, jurisprudência 55%, Constituição Federal 55%. A chave para ir bem aqui, né, em tributário, na parte de tributário, estava aqui, ó, jurisprudência e Constituição Federal, tá? E a gente tem todas as questões mapeadas aqui, né? Eu botei as 9 questões. Não só as questões, como o eixo cobrado e o conhecimento exigido. Beleza? E o conhecimento exigido. Então, a ideia é que antes de sentar para estudar um assunto, você dê uma passada geral em todas as nossas ferramentas para você ter o parâmetro bem claro na sua frente, para você saber até onde que você tem que construir esse conhecimento. Às vezes vai ser mais objetivo, às vezes vai ser mais aprofundado, às vezes ele vai estar muito mais focado na Constituição, às vezes ele vai estar muito mais focado na lei seca, né? Tem disciplina como civil que é muito concentrado em lei seca, tá? Né? Já tem pontos de constitucional que eles são mais conceituais, né? Tem outros pontos que eles tendem a ser Constituição Federal e jurisprudência. Então, cada ponto tem as suas peculiaridades. A gente precisa ter, né, esse raio-x na nossa frente para saber, né, onde que a gente tem que dar o enfoque. O problema é quando a gente estuda muito um ponto, se aprofunda muito, mas não dá um enfoque, né, no eixo de cobrança, por exemplo, de forma calibrada. Então, a gente às vezes estuda muito e erra a questão de prova, tá? Às vezes a gente estudou muito, por exemplo, é, esse ponto de tributário, mas, pô, não gastou tempo aqui vendo o artigo 155, artigo 156 da Constituição e, pô, a gente perde questão de prova, tá? Então, a gente dá esse direcionamento para vocês, beleza? Esse é o nosso grande objetivo, ser essa moldura que direciona vocês a terem um estudo sempre otimizado em cada ponto, beleza? É. Não só na seleção, né? Não só na estruturação estratégica ali do que você vai estudar primeiro, o que você vai estudar mais, o que você vai estudar menos, mas também no estudo de cada ponto. A gente entra nesse detalhe. Beleza, galera? É, Bom, agora eu quero fazer o link, né? Eu quero fazer o link das trilhas com o estudo de constitucional. Então, se, por exemplo, você está ali no momento que você está construindo a base, faz sentido eu dizer que você tem que estudar as decisões antigas ali do STF, pegar os últimos 10 anos de informativo do STF? Não faz nenhum sentido, você não tem condições de dar esse conhecimento, de produzir esse conhecimento ainda. Então você tem que construir a base, né? Mas a gente vai te direcionar a construir a base de forma calibrada. Ou seja, você tem que entender aqui, ó, como que esses pontos aqui, mais introdutórios ali, de constitucional, eles são cobrados. E aí, por exemplo, essa parte aqui, ó, teoria da Constituição, teoria da norma constitucional, a gente tem que entender como eles são cobrados, ou interpretação constitucional também, né? Para a gente passar o mais rápido possível aqui por eles, mas de forma calibrada, para estar apto a matar a questão de prova também, para depois conseguir focar as nossas energias onde realmente vai ter a maior parte das questões da prova. Tá? Então a gente quer conduzir vocês a construir a base de forma acelerada e calibrada, mas darem o embasamento necessário para vocês matarem a questão de prova. E assim, mesmo nas fases seguintes, em segunda fase, em prova oral, né, quando caem esses conceitos mais aí, doutrinários, mais de base e tal, né, dá para você matar com um material bem calibrado, né, tendo domínio ali do básico, beleza? Não é necessário dar um aprofundamento excessivo, como por exemplo um concurseiro que a gente teve um tempo atrás, que ele estudava para a AGU, ele chegou para mim e falou do livro de licitações. Ele falou assim: ah, licitações para a AGU é muito cobrado, então eu vou estudar esse assunto por um livro, né, de 500, 700 páginas. Não, não faça isso, não estude nenhum tema por um livro, não caia na armadilha do aprofundamento excessivo. Né? Licitações, por exemplo, é cobrado na lei seca, né, na lei seca. Então, passo o mais rápido possível por essa montagem da base, por entender ali o básico, né, de licitações, para você enfocar no domínio das palavrinhas-chave. É porque o que a banca faz é isso, quando ela cobra a lei seca, ela pega o artigo, né, ela entende qual é a palavrinha-chave ali que é essencial do núcleo daquele dispositivo, ela inverte a lógica. Então, ela muda um prazo, né, ela muda, às vezes, por meio de uma palavrinha-chave, ela muda completamente a lógica da questão, da assertiva do artigo ali que está cobrando.
e aí você que estudou o tema, mas você não se preocupou a dominar a redação da lei seca, a redação da Constituição, você erra a questão de prova, beleza? Então tomem muito cuidado com isso, tenham esse estudo calibrado, beleza? Então nunca estudem a base pela base, né? Estudem a base de forma calibrada para vocês produzirem o domínio onde realmente vai ter cobrança, beleza? É esse o direcionamento aqui para quem está construindo aí essa base. E é a pessoa que já tem essa base, aí sim ela tem que focar aqui a energia, nos temas quentes. Então não faz nenhum sentido, por exemplo, ela ficar gastando energia aqui embaixo. Ela vai concentrar a energia dela nos temas quentes de todas as disciplinas. E aí sim, aí ela já tem que produzir conhecimento aqui nesses precedentes. Ela tem que começar esse trabalho, tá certo? E por fim, a pessoa que está flertando com o corte, ela já vai ter grande parte disso daqui. Esse conhecimento aqui ela já vai ter. E ela tem que fazer o ajuste final, ela tem que bater cada disciplina e ver o que está faltando, ver o que é muito exigido e que por algum motivo ela passou batido, né? Então, com poucos ajustes, rastreando poucos temas, né, de cada disciplina, ela consegue estar dentro, beleza? Ou rastreando uma fraqueza muito grande que ela deveria ter produzido numa trilha anterior e por algum motivo ela não produziu ou produziu de forma insuficiente, como, por exemplo, o domínio das repercussões gerais. Tá? Se ela não produziu esse domínio e ela mapeou que isso é importante, ela tem que produzir urgentemente, porque pode ser exatamente isso que está impedindo ela de ser aprovada. E a gente recebeu muita mensagem de aluno tirando 55, 54, 53, tanto alunos do treinamento quanto pessoas de fora. E, pô, aí é exatamente isso aqui que ficou faltando, né? A pessoa não foi apta, tá, a dar esse enfoque aqui, naquele ajuste fino que estava faltando para ela entrar. Beleza? Então, tá dado aí o contexto, né, das trilhas. Eu passei pelas trilhas, né? Depois eu passei pelo conhecimento de constitucional cobrado e depois eu fiz o link aí de que cada trilha tem como prioridade. Então, uma trilha é montar a base, a outra trilha é começar o domínio dos temas quentes, da forma como eles são cobrados, e a trilha flertando com corte é ajuste fino, né? É ser o franco atirador. Beleza? E ver o que está faltando, o que ela não fez e deveria ter feito. Beleza? Então, galera, é isso. Eu vou abrir aí para vocês falarem. Eu só queria dar um presente aí para quem não é nosso aluno, né? O treinamento tá com um lote super promocional até domingo, tá saindo a 497, né? E parcelado aí tá em 12 de 51, alguma coisa assim. E aí o Edson ele vai deixar um cupom de desconto para quem não é nosso aluno para entrar com 10% de desconto aí, tá? Então a pessoa vai pagar 447, beleza? Ou 12 vezes de 46,26. Esse cupom aí, ele é um desconto adicional de 10% em cima da super promoção que a gente está aí no treinamento até domingo, tá? E aí é acesso vitalício, é até a aprovação. Não é só até o final do ano 4, não. É até a aprovação. Todos os mapeamentos, todas as ferramentas que a gente fizer, vocês vão ter acesso aí, beleza? Então esse cupom aí de 10% adicional que o Edson mandou agora no chat, ele vai mandar depois no grupo lá também. Ele vale hoje até 11,59. Então quem quiser entrar com esse desconto, aproveita aí até 11,59 e entra no treinamento com esse desconto e vai pagar 447 ou 12 de 46, beleza? É isso, galera. Muito obrigado pela presença. Eu consegui terminar 9 horas aí, quase em ponto, né? Eu agradeço muito a presença. Eu gosto muito de dar essa aula, né? Porque ela, na minha visão, tá? Tudo que eu precisava quando eu comecei, se eu tivesse no meu primeiro dia, né, tido esse direcionamento, eu que estudei 5 anos, dentro dos quais a maior parte do tempo eu tive um estudo ineficiente, nossa, eu teria passado muito antes. Eu tive 15 reprovações, várias segundas fases eu perdi. Então eu teria passado muito antes se eu tivesse esse direcionamento. Se alguém tivesse me chamado a atenção para a necessidade de ter um estudo estratégico, assim como a gente está orientando vocês. Beleza? Então eu gosto muito de dar essa aula. Eu espero que vocês saiam com muitos insights aí para otimizar a preparação de vocês. E se Deus quiser, serem aprovados no ANA 4. Né? E quem está começando agora também não gera uma expectativa aí real, né? Tá tirando ali no simulado 30 e pouco, pô, em 6 meses até dá, mas é a exceção da exceção, né? É a exceção, né? O exemplo do burro, né? A gente não pode se pautar pela exceção também, que a gente se frustra, né? Então tem que perseguir sim, a gente vai otimizar muito, mas também tem que ter, respeitar a realidade, né? Respeitar o contexto, beleza? E dentro desse contexto de iniciante dá para acelerar muito a preparação aí, tá?
E o Enano é ao final da jornada, né? Aprendendo a ter esse estudo estratégico, né? Você tem as bases para conseguir voar aí nas outras primeiras fases, se você já for fazer a segunda fase, né? A prova oral também, beleza? É isso, galera. Agradecer demais pela presença de vocês aí. Eu vou abrir para as perguntas, quem quiser abrir aí para falar, Tem uma fica à perguntinha no vontade. chat aí, Gustavo, da Thalita. Olha aí. O Marcelo, né, falou da repercussão geral que caiu nesse e no anterior também. Mas não foi só esse, não. Teve outro também já que caiu. E Thalita, né? Treinamento tem um roteiro, encontraria os pontos por ordem e vai encontrar, né? Não sei se você viu aí, Thalita, o edital hierarquizado, ó. Tem aqui os pontos por ordem de importância, tem os pontos por ordem de importância, tem o edital hierarquizado aqui, de todas as disciplinas, tem eh, como esses pontos vieram a ser cobrados. Eu não sei se você estava no momento, mas tem aqui, ó, o mapeamento por o mapeamento por pontos aqui. Então, dentro do ponto, a gente compila aqui todas as questões que cobraram naquele ponto, por exemplo, ponto 14 de tributário, e a gente fala qual foi a cobrança, e com base na minha experiência, no meu conhecimento e no mapeamento que a gente fez, a gente dá um prognóstico. Esse assunto ele está consolidado? Nesse caso aqui, a gente entendeu que sim. Jurisprudência e domínio dos dispositivos da CF. Inclusive, esse ponto despencou e foi exatamente isso. Jurisprudência e Constituição Federal. Isso do ENA 3 que teve aí, né? E os julgados mais quentes, a gente não diz quais são os julgados mais quentes, mas a gente dá parâmetros para você ter esse estudo otimizado. Então você tem até uma lista lá dentro das nossas trilhas de prioridades. São mais de 20 itens em ordem de prioridade. Tá? A gente fala, por exemplo, digamos o suprassumo é repercussão geral do STF em constitucional. Depois, repercussão geral do STF em administrativo. Beleza? Depois, estou chutando aqui, tá? Repetitivo do STJ em penal. Entendeu? A gente dá a ordem para vocês, mas a gente tem todos os dados mapeados. Beleza? A gente sai, por exemplo, dos informativos. Né? Em constitucional teve muita cobrança de informativo recém, os últimos 3 anos, mas teve de coisa antiga também. Informativos até, decisões até de 10 anos atrás. Beleza? Teve cobrança, tá? Mas aí não é que você vai abraçar o mundo, né? A gente vai ter uma estratégia de priorização e direcionamento da produção desse conhecimento, tá bom? E no Big Eye tem a curadoria também de tudo que já foi cobrado, né, Gustavo? Isso aí, isso aí. Tem, tá aqui, né? Não sei se ela viu, mas tá aqui, tá aqui. Então, a partir disso aqui é um direcionamento claro. E nas trilhas a gente diz, né, a ordem de priorização aqui, né? Isso não só em constitucional, mas considerando todas as disciplinas. Ô, Carla, muito, muito obrigado aí pelo feedback. Falou que gostaria de ter conhecido o curso antes. É, Valeu, Carla. Priscila é nossa aluna, né? Mapeamento por pontos, tá? Ele tá num dos últimos módulos, beleza? É uma Módulo aula 7, curta. Priscila. Módulo 7, beleza aí. Olha aí, Thalita, falando que faz uma mentoria genérica. Infelizmente, né? Teve até um aluno nosso, ele entrou faltando uma semana para a prova do ENA 3. Ele abriu o material, ele já fez um puta áudio pra gente falando que, cara, porra, que pena eu ter conhecido vocês uma semana antes, porque vocês têm esse senso né, de responsabilidade, comprometimento com o que vocês estão fazendo, né? Com a qualidade do negócio. A gente vê os materiais por aí completamente descompromissados. Eles pegam um negócio genérico e jogam para qualquer concurso. Eles não estão nem aí para nada. Vocês não, vocês são muito compromissados, muito criteriosos, né? Então é exatamente isso aqui que a gente está mostrando para vocês, beleza? E hoje eu mostrei tudo, tá? Eu abri a caixa preta aí para quem não é nosso aluno, beleza? Mas a gente sabe né, qual é o enfoque dado pelo mercado aí, beleza? Né? O pessoal faz mentoria individualizada genérica, né? Ele cobra caro e te dá um produto insatisfatório, né? Então tem muito esse problema, beleza? Já a gente, não, na minha visão, a gente oferece um produto muito barato, muito, muito barato e dá um direcionamento absurdo. Quem segue esses padrões aqui voa na preparação, beleza?
É isso, galera. Alguém aqui abrir aí para fazer algum comentário, alguma observação? Falar do Enan 3 aí, se quiser falar. Agora é o momento, galera. A gente já acabou aqui o nossa aula. Quem quiser abrir para falar aí. Não, tá todo mundo satisfeito, querendo estudar ou descansar. É isso, galera. Eu agradeço demais a presença de vocês aí, tá? Tanto os alunos quanto não alunos, tá? E que no aluno, de novo, até 11,59, tem esse cupom aí de 10%, sai 447 ou parcelar 12 de 46, beleza? É isso, eu espero que essa aula tenha ajudado demais vocês, tenha dado esse norte para esse ciclo do ENA 4 que tá aí só no comecinho, né? A gente tem 6 meses aí, talvez um pouco menos de 6 meses até a prova, né? Então dá para a gente ganhar muito conhecimento e fechar o foco naquilo que é mais cobrado e ganhar muita questão de prova, mas muita, muita mesmo, tá? É Doutor, isso, galera. doutor, Oi, Anderson. só um minuto aí, porque minha internet tá ruim aqui, eu tava querendo abrir aqui. É o seguinte, eu vou começar agora, certo? Minha preparação. Você E entrou ontem, né, Anderson? Você vou falou com a entre... gente, você Isso, falou do curso ênfase e tal, né? exatamente. Eu comecei a estar com, acho que uns 3 dias, mais ou menos, certo? E aí é o Show. seguinte, essa plataforma aí, tem aula para explicar a gente como mexer ou ela é autoexplicativa? A nossa plataforma aqui, o Sim, VBI, sim, não, a sim. gente, a gente tem aulas gravadas dentro. O nosso curso gravado, ele está hospedado dentro da Hotmart. Você ganhou acesso. E lá tem aulas gravadas explicando detalhadamente cada uma dessas ferramentas aqui, como você vai usar É. elas, beleza? Tudo bem, mas no curso não tem o material, né? Tem só indicando qual material você tem que estudar, não é isso? Isso, material, o conteúdo do Sim, conteúdo de estudo, não. Isso a gente não dá, de é, novo. Né? Como eu falei no início, a gente não compete com o cursinho, a gente não ensina o conteúdo. Né? A gente é certo. o eixo estratégico da coisa. A gente vai te ajudar, né, a usar o seu material da melhor forma possível, beleza? Ah, E ok. inclusive, eu sou muito grato ao ênfase, viu? Ele tinha alguns pontos fracos, mas eu estudei pelo ênfase, né, lá em 2012. E eu sou muito grato. Ali é a parte do núcleo duro constitucional, processo civil, tributário, né, e outras disciplinas era muito bom, administrativo, pô, era muito bom o ênfase já. Tinha fraquezas também, tá? Que eu espero que eles tenham corrigido já, mas tem alguns feedbacks negativos, outros positivos, mas é um material de modo geral é bom. Mas assim, talvez você tenha que suplementar com outro material mais objetivo, né? Um ponto você tenha que estudar direto na lei seca, então vai precisar fazer ajustes, como todo material, beleza? Como vai ser com médio, com estratégia, tá? Certo, Com certo. G7, todo o material vai precisar fazer ajuste, beleza? E Não, aqui a tudo gente bem. quer dar esse direcionamento. Pois ok. Pois eu vou Show de adquirir aqui. bola. Show de Obrigado, viu, bola, doutor? Anderson. Valeu. Boa noite. Valeu, valeu, obrigado, boa noite. Então é isso, galera. Agradeço demais a presença de vocês e até a próxima. Boa Valeu, noite. Tchau, boa tchau. noite.